Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu relutei bastante para gravar esse vídeo para vocês. Eu fiquei pensando muito se eu deveria ou não gravar, mas eu acho que é um assunto que a gente deve sim falar. A gente ainda tá nos 45 do segundo tempo do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre depressão. Que é um assunto ainda que é um pouco tabu na nossa sociedade, mas por isso mesmo eu resolvi falar, porque eu acho que tem que ser falado, né? Bom, para quem não sabe, eu já tive depressão, e a depressão é uma doença silenciosa. Então, um motivo a mais para eu vir aqui falar para vocês, porque às vezes a pessoa que está do seu lado, o seu melhor amigo, está em depressão e a gente não consegue ver. Então eu acho que é muito importante de falar, tá? Então vou contar pra vocês um pouquinho de como foi, né, a minha depressão e de como a gente conseguiu tratar, enfim. Mas eu acho que fica mais como alerta pra gente realmente tentar perceber nos detalhes ou tentar observar mais as pessoas que a gente ama ou algum amigo, enfim, que a gente tenha pra gente conseguir ajudar essa pessoa. Bom, como eu falei, eu acho que a gente não pode, né? A primeira coisa que tem que ser quebrada, assim, de vez, é que todo mundo acha que é uma coisa pequena. Então todo mundo minimiza, todo mundo acha que é mimimi, que é frescura, que é manha, e é uma coisa muito, muito séria que acontece e silenciosa. Porque quando a gente tá com depressão, a gente luta muito, né, contra a gente mesmo, enfim. Eu acho que eu vou contar um pouquinho da minha experiência e vocês vão entender um pouquinho. Então, eu tive a depressão já faz uns 4 anos e meio, 5 anos. Eu tinha 2 anos de casada, ia completar 2 anos de casada. E tava tudo bem na minha vida. Tava tudo bem no meu emprego, tava tudo bem no meu casamento, na minha família, não tinha problema nenhum, né, assim, aparentemente. E eu não sei dizer também pra vocês como que começou, né? E parece que a gente fica tudo meio nebuloso na minha cabeça, assim, eu não consigo lembrar de tantos detalhes pra contar pra vocês. Mas eu lembro de flashes, é uma coisa estranha mesmo. Então, assim, eu não lembro de como que foi aparecendo, mas eu lembro nitidamente de quando eu já estava numa crise muito grande. É, Então, assim, algumas características assim que eu posso compartilhar com vocês, né? Eu trabalhava com duas amigas minhas, tipo, duas melhores amigas, a gente trabalhava juntas na mesma empresa e a gente pegava o metrô juntas também, então a gente vinha embora juntas todos os dias. Às vezes nós três, às vezes duas de nós, enfim. E eu sempre gostei de ter companhia pro metrô, porque a gente vai conversando, passa o tempo mais rápido, enfim. Então, assim, eu era uma das principais que, tipo, ficava esperando elas. Se eu ia embora, elas falavam assim, ah, mais 10 minutos eu esperava, porque era importante eu ter essa companhia. E um dos primeiros indícios que aconteceu foi que eu evitava ao máximo a companhia delas, assim. Então, durante o dia, a gente tava junto, a gente almoçava juntas, e eu almoçava, participava de tudo isso, mas na hora de ir embora eu queria evitar, porque assim, eu já tinha passado o dia inteiro vestindo uma máscara, né? Que a gente, quando a gente tá em depressão, a gente veste uma máscara para que as pessoas não percebam mesmo, porque a gente não quer contato com pessoas. A gente não quer que fiquem fazendo perguntas pra gente, a gente não quer falar, a gente não quer socializar. Então já tava o dia inteiro, era muito desgastante, né? O dia inteiro no trabalho, ter que. Era um esforço, assim, muito grande pra conseguir trabalhar, pra conseguir interagir, mesmo que minimamente com as pessoas. Então, na hora de ir embora, eu comecei a sair 5 minutos mais cedo e elas falavam, ah, mais 10 minutos. Aí, putz, não dá pra esperar. E corria pra ir sem elas. Porque eu realmente não queria contato com pessoas. Eu não queria. E aí, eu e o Henrique, a gente sempre foi pessoas da rua. A gente sempre foi rueiro. Então, assim, de final de semana, a gente sempre tava na rua, passeando, na casa dos meus pais, na casa dos meus primos, chamando gente pra vir em casa. E eu comecei também a evitar muito, assim, eu não queria. Eu não queria, eu só queria ficar em casa sozinha, assistindo série. Eu não queria nem conversar muito com o Henrique mesmo, sabe? De me abrir, assim. Sempre fui mais fechada também nesse sentido, então assim, eu só não queria, eu só não queria. E aí eu lembro de quando começou a piorar, né,
E aí, assim, o Henrique foi fundamental, assim, pra tudo, porque domingo começou a ser um dia terrível, assim, era o pior dia, assim, chegava domingo à noite, na hora de dormir, eu tinha muitas crises de pânico, de ansiedade, eu começava a chorar compulsivamente, eu não parava de chorar, eu ficava olhando pela janela, assim, num desespero, e o Henrique tentava me tirar de lá, tentava me acalmar, e eu não queria que acabasse, porque eu ia ter que voltar para a sociedade. Era uma dor mesmo, assim, existencial, assim, uma dor que corroía por dentro. Eu não sabia explicar, me sufocava, coração disparava, enfim. Começou todo domingo nessa repetição. E, junto com isso, comecei a ter crise do pânico e de ansiedade juntos. Então, assim, eu lembro de dias que eu fiquei 1 hora e meia chorando muito na plataforma do metrô, e eu não conseguia entrar em nenhum vagão. Eu não conseguia, porque me dava desespero, era uma angústia muito grande de assim, meu Deus, eu vou ter que entrar aí pra ir trabalhar, vou ter que fazer era um esforço, assim, gente, que não sei se eu consigo transmitir pra vocês quão difícil que era, assim. E aí, eu ligava pro Henrique chorando, e ele tentava me acalmar pelo telefone. A gente ficava 45 minutos no telefone, ele conversando comigo. Às vezes só mudos, assim, tipo eu quieta, chorando, 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 e ele quieto do outro lado, porque realmente não tinha mais o que fazer. Então, tudo isso já começou, né, a mostrar que eu realmente estava com algum problema de depressão. Até que eu comecei a ter os pensamentos suicidas, que eu acho que é um nível a mais, né, da depressão, que a depressão tem vários níveis e cada um reage de um jeito, então por isso que é muito difícil de identificar. E eu comecei a ter esses pensamentos, por quê? Gente, assim, o Henrique sempre foi o amor da minha vida, mas assim, de loucura, assim, tipo, louca por ele, e sempre falei pra todo mundo, sempre falei pra ele, né, tipo, amor da minha vida, eu faço tudo por você, me doía de pensar em perdê-lo, de repente, por algum motivo, enfim. E aí, quando a gente já tava nesse nível avançado, e eu falando que eu queria morrer, que eu ia me matar, eu moro no 16º andar, e eu ficava pensando, a gente não tinha talinha, e eu ficava pensando muito como que eu ia fazer pra me jogar daqui de cima. É um pouco difícil de lembrar. Como que eu ia fazer pra me jogar daqui de cima sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Então ficava arquitetando mesmo isso, né? E aí o Henrique já tava, acho que no limite dele, porque, gente, ajudar uma pessoa em depressão não é fácil. Tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência, porque assim, eu começava a dar pra ele o que eu tinha dentro de mim, que era o quê? Agressividade, comecei a ficar violenta, amargurada. Então, assim, não tinha nada de bom aqui dentro que eu pudesse oferecer pra ele. Então, ele tentava me confrontar, tipo assim, meu, você vai acabar me perdendo. E eu fazia assim, ó, tanto faz, tanto faz. Pra mim, não fazia mais diferença nenhuma. Se ele tava comigo, se ele não tava, se eu tava viva. Eu, na verdade, preferia não estar. Pra mim, assim, nada, era tudo indiferente, gente, tudo indiferente. Parece que, de repente, a vida perde todo o sentido. Você não enxerga mais cor, você não enxerga mais nenhum prazer. Eu não tinha prazer de absolutamente nada. Nada me dava prazer. Então, comecei a ter esses pensamentos suicidas. Foi quando o Henrique falou assim, olha, chega, não dá mais, a gente vai procurar um médico, a gente vai falar com os seus pais, porque pra mim não dá mais. Porque eu também não queria que ninguém soubesse. Porque que encheção de saco que ia ser as pessoas perguntando, as pessoas questionando. E eu não tava afim de nada, né? Era um vazio aqui dentro mesmo. Até tem uma música, assim, que quando eu tava me recuperando, né? Quando eu já tava um pouco, eu ouvia bastante, que é aquela... socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem dor, nem, tipo, nem nada, né? E era exatamente isso, era assim que eu me sentia. Não tinha sentimento nenhum, era um vazio.
Então o Henrique falou com a minha mãe, não lembro se foi nessa ordem, mas também falou com o psiquiatra. E a gente marcou de ir no psiquiatra. Não, gente, antes disso, ele me obrigou a ir primeiro em psicólogos, né? Tive que procurar algum psicólogo. E aí, com várias indicações, enfim, eu cheguei aí em 3. Na primeira, eu lembro que eu fui, e assim, gente, eu não sei se vocês já tiveram, se conhecem alguém, mas assim, você não tem vontade de sair da cama. Então, tudo, qualquer movimento que saia da rotina, né, que já é muito difícil de fazer, é um esforço surreal, sobrenatural. Então, pra mim, ter que ir pra uma pessoa que eu não conhecia, ter que me deslocar de um lugar que eu também não sabia onde era, enfim, era muito, muito desgastante. Então eu lembro que eu já fui, né, com ódio, com raiva de ter que ir lá. Quando eu cheguei na sala da mulher, eu chorei sem parar. Eu não consegui falar nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Ela falou, por que você tá aqui? Eu comecei a chorar, fiquei 1 hora chorando sem parar. Eu lembro até, tipo, que eu cruzei as pernas, assim, na minha encolhida, assim, chorando, 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 chorando. E aí, ela falou assim, ó, realmente, acho que você tá precisando de ajuda, tem que voltar mais vezes e tal, mas o choro faz parte do tratamento e blá, blá, blá. Nunca mais voltei nela. Numa segunda pessoa também eu fui, não consegui falar nada, chorei muito, e eu falava pro Henrique, né, como tinha sido. E aí ele falou assim, ele também procurou algumas psicólogas e conversou e contou, né, da situação, e aí ele decidiu me levar no psiquiatra. E aí nesse dia foi ele e minha mãe comigo. No psiquiatra eu consegui falar um pouco mais, mesmo que chorando bastante na sala dele. E ele foi me fazendo algumas perguntas e eu respondendo, e minha mãe, eu acho que até esse momento ela não tava botando muita fé. Mas eu lembro de quando ele falou assim, você pensa em morrer? Você pensa em se matar? Quando eu respondi que sim, a minha mãe assustou. E aí eu acho que deu um choque, assim, em todo mundo, né? Inclusive no psiquiatra, assim. Aí ele falou, bom, então a gente vai ter que entrar com remédios, enfim, e tal. E aí ele me receitou um monte de remédio, tive que fazer terapia mesmo, né? Obrigatório você conciliar as coisas. Achei uma pessoa que eu conseguia pelo menos falar o mínimo, assim, mas as primeiras sessões eu ia muda e saía calada. Eu respondia só o que me perguntava, não tinha vontade de né, tomar a iniciativa de falar. E aí o Henrique me vigiava o tempo inteiro, então assim, ele não queria me deixar sozinha em casa, eu tinha que sempre ter companhia de alguém, porque a gente tinha o medo de alguma coisa acontecer, né? Enfim. E aí é importante dizer também que a depressão é uma doença também genética, né? Acho que tem grande parte de genética envolvida. E minha mãe teve depressão quando ela era adolescente, enfim, teve alguns casos de depressão, e por isso que talvez eu tenha mais propensão também a ter. Isso o psiquiatra falando e tal. Então, eu também estava com medo de tomar remédio, de ficar dependente do remédio para sempre, mas junto com a terapia você consegue ir desmamando o remédio, né? Mas eu fiquei tomando remédio durante 1 ano, fazendo terapia, e aí o engraçado é que assim, nada mudou na minha vida, tudo continuou igual. Só que conforme eu tava tomando remédio, aumentando a dose, de repente parece que vai tirando, né, aquela camada cinza dos seus olhos, e a vida volta a ter cor, né? Então você consegue voltar a ter prazer nas coisas que você tinha antes, sem que nada no ambiente, à sua volta tenha mudado. Então, para você ver como realmente é uma coisa do organismo mesmo, né? É uma coisa química realmente. Então é muito importante a gente buscar ajuda, mesmo que a gente não tenha forças, mesmo que a gente não tenha vontade. Outra coisa que eu acho que é muito importante de falar é que apesar de ter o CVV, né, que é o número 188, que você pode ligar quando você tá na crise e tem dos pensamentos suicidas, às vezes você fica numa fila de espera, enfim. Então é importante você ter pelo menos
uma, duas, três pessoas como referência para você poder ligar nas crises, que no meu caso era o Henrique, então eu ligava para ele, ficava 40, 50 minutos no telefone, às vezes chorando, às vezes só reclamando, às vezes eu xingava muito, mas para você tirar o foco, né, dos seus pensamentos, ou da crise de ansiedade, a crise de pânico, enfim. Às vezes ele no telefone comigo, ele falava, vai amor, entra no vagão, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, nananã. Enfim, então assim, ter essas pessoas como referência para você também ter a quem buscar na hora de crise total. Bom, e aí o que eu queria mesmo deixar de alerta para vocês, eu acho que era isso, porque realmente quem tá em depressão não é aquela pessoa que a gente vê em filmes ou que a gente tem na nossa cabeça, né? Aquele estereótipo de a pessoa vai estar trancada dentro de casa, na cama, sem sair para nada. Muitas e muitas vezes a gente se esforça muito para colocar um sorriso falso na cara, pra gente sair de casa e fazer as tarefas mínimas, porque a gente tem alguma coisa na depressão que chama tarefas impossíveis, que é, por exemplo, ir trabalhar. Se torna impossível, mas a gente realmente, né, se veste com uma proteção e faz o mínimo do mínimo para que ninguém perceba que você está naquela situação, porque você realmente não quer ser questionado, você não quer nem ajuda, você não quer nada, né? Você não quer nada com nada, você só não quer encheção de saco mais do que você já tá passando, sabe? Já é muito difícil. Então, não é porque a pessoa, de repente, você viu ela sorrindo numa rodinha de amigos, ou ela saiu com o parceiro, enfim, foi para um restaurante, que tá tudo bem. Por isso que eu acho que é uma doença muito perigosa, porque às vezes a gente escuta, né? Ai, fulano se matou e semana passada ele tava super bem. Não, gente, ninguém toma essa atitude, assim, que eu acho que é tão agressiva, né, com você mesmo, e ao mesmo tempo só pode ser um desespero extremo pra pessoa chegar nessa situação. Então ela não estava bem na semana passada. Ela estava fingindo, ela estava tentando evitar realmente que as pessoas enxergassem o que estava acontecendo. Mas o fato de você, quando você começa a perceber alguns sinais estranhos, né? Porque dá pra perceber quando você é muito próximo. Tipo, Henrique, eu não ia conseguir viver, né, fingindo que tava tudo bem com ele morando dentro da minha casa. Eu acho que as minhas amigas começaram a perceber, por exemplo, só que elas me perguntavam, tá tudo bem? Eu falava, tá. Ou às vezes eu falava assim que, ai, não, mas eu não quero falar agora. E elas respeitavam esse momento. Só que aí começa a chegar num extremo, né? Que aí a gente consegue ter alguns sinais. Então, assim, só oferecer ajuda, oferecer sua mão amiga, o ombro, o ouvido, enfim, para essas pessoas porque não é fácil lidar com isso. E hoje eu vejo, assim, que é muito desesperador você ter que passar por isso de novo. E é uma luta constante. Então, assim, hoje eu já não tomo mais remédios, graças a Deus. Mas também, se precisasse, eu acho que tem que voltar, porque, assim, gente, é mais forte do que a gente, né? Então, eu não vejo problema nenhum hoje se eu tivesse que voltar. Mas a gente também tem que se policiar um pouco. Então, hoje, quando eu percebo algumas coisas, assim, que, ai, tá meio estranho, já tento lutar, mudar os pensamentos e tal. Porque eu consigo prever o que pode acontecer. Mas também não é a garantia de que eu vou conseguir por isso, assim. A gente sempre procurar ajuda e ser honestos com a gente mesmo, porque a gente não vai dar conta, sabe? Não ter preconceito de tomar remédio, de procurar psiquiatra, de procurar psicólogo. Eu acho que tudo o que é pra fazer a gente bem é válido, né? Então, eu tinha esse preconceito, mas eu acho que é muito perder tempo, sabe? Se eu tivesse procurado antes, talvez eu não teria chegado num nível tão alto, né, da depressão. E não teria feito principalmente o Henrique sofrer tanto, porque foi muito difícil, assim. Eu lembro de dias que ele tinha que me levantar da cama no colo, assim. Ele me tirava da cama arrastada, literalmente, pra me vestir pra eu sair pra trabalhar, sabe? Então imagina o desgaste dele também, né? Físico e emocional, enfim, de ver uma pessoa que você ama nessa situação e você não conseguir fazer mais muita coisa, né? Ele fez tudo o que ele podia.
até ele, né, tipo assim, agora não dá mais, agora a gente vai falar pra todo mundo, agora você vai procurar um médico, enfim. Imagina tudo que ele não passou até chegar nesse nível. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. Então, o recado que eu queria dar pra vocês era esse, assim, se eu puder ajudar alguém, eu queria dizer que eu tô aqui, vocês podem vir conversar comigo, podem tirar dúvidas se quiserem, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem, quanto mais ajuda a gente tem, antes a gente sai desse problema e juntos é ainda melhor, fica mais leve um pouco. Então é isso, gente, é um assunto mais pesado, pra mim não é tranquilo de falar, mexe ainda um pouco comigo, como eu falei pra vocês, fica meio nebuloso na minha cabeça essa fase, assim, não consigo lembrar de tantas coisas, porque eu acho que também, né, nem tinha muito o que lembrar, foi muito difícil, e eu não quero nunca mais passar por isso, assim, então, se eu conseguir ajudar alguém, já valeu a pena, tá bom? Um beijo e até a próxima.